Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, com muito prazer, a educadora, professora, mestre de educação profissionalizante, Adriana Demarque Gonçalves. Boa tarde, Adriana, prazer em recebê-la. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Vamos debater aí assuntos bem polêmicos desse início de semestre letivo. Sim, educação, que é um tema absolutamente fundamental, essencial. Como eu costumo dizer, educação não deve ser encarada como prioridade de governo, mas sim a razão de ser de todos os governos. Também participa do programa de hoje o colega jornalista, grande observador da cena política e da cena administrativa da nossa região, Sandro Tadeu. Sandro, muito obrigado pela sua presença aqui, boa tarde. Olá, boa tarde, Chico, uma satisfação estar aqui novamente na TV Cultura Litoral. Boa tarde, professora Adriana, e uma boa tarde especial a todos os telespectadores e internautas. Muito bem, muito obrigado, Sandro Tadeu. E agora nós vamos ver o primeiro VT do programa de hoje, que trata, é evidente, da volta às aulas. Em algumas escolas particulares, esse retorno já aconteceu, também no Estado, na Escola Estadual, mas no município nos próximos dias. Então, estamos em plena volta às aulas neste novo ano letivo. Vamos ver o VT, por favor. Manhã de volta às aulas na rede estadual de São Paulo. Do lado de fora da escola, alunos aguardam a abertura dos portões, cheios de expectativa. Tá animada para a volta às aulas? Sim, estou. Por quê? Porque eu vou ver meus amigos da outra escola que também vieram para cá. E porque eu vou conhecer novas pessoas e também vou conhecer a escola. Eu espero que a escola seja boa, né? Neste ano há uma novidade. É que agora o uso de celular nas escolas está proibido por lei. E os motivos da proibição são conhecidos. Distraía bastante, porque ficava bastante pessoas mexendo no celular. Aí a gente vai prestar mais atenção nas aulas. Alguns nem arriscaram trazer o celular. Eu nunca deixei ele trazer celular para a escola, porque eu acho que tira muita atenção da criança. Os projetos têm aprovação dos pais. Ele já fica muito tempo em casa com o celular, né? E já perde muito tempo com o celular. Não fica focada no celular lá, estagnado. Para mim está sendo ótimo. A proposta do Estado prevê que os aparelhos fiquem guardados fora do alcance dos alunos, em armários coletivos ou caixas. Em caso de flagrante, o aparelho será recolhido e os responsáveis comunicados. E em casos graves, até mesmo o conselho tutelar pode ser acionado. Aonde o celular fica? São 5.128 escolas. Não dá para a gente fazer uma resolução determinando que vai ser assim ou vai ser assado. Temos escolas indígenas, escolas de ilha, escolas grandes, escolas pequenas, escolas rurais. Então a gente orienta para o celular ficar inacessível. Muitas escolas estão agora recebendo recursos via PDDE, estão com escaninhos, com armários, com chave, sem chave. A gente está confiando que a escola sabe o caminho. Já no âmbito federal, a recomendação é de que cada escola defina a melhor forma de organização para restringir o uso dos celulares. Segundo a lei, o processo deverá ser gradual e contar com a participação de estudantes e famílias. Muito bem, e a volta às aulas neste ano de 2025, a grande novidade é a proibição do uso de celulares, né? Agora, Adriana, Sandra, como é que vocês acham? Vai funcionar essa proibição na prática? Porque os pais, pelo que se vê, os pais estão a favor, né? Vai funcionar, Adriana? Você com toda a sua experiência na área educacional. É um assunto bem polêmico. Eu já tive aqui, inclusive, falando sobre esse assunto quando foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. A gente tem momentos diferentes, né? Até o 9º ano, eu acredito que isso vai funcionar muito bem. Tá. Né? Do Fundamental 1 e 2, então os pais estão apoiando bastante essa medida, essa lei, estão apoiando as escolas. Agora, se a gente for olhar para o ensino médio, para o ensino técnico, avançando aí para as universidades, faculdades e tal, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a restrição total. Por quê? Muitas coisas a gente precisa do celular, tá? Por exemplo, vou dar o exemplo que eu tenho em sala de aula. Eu sou professora de ensino médio com o técnico e o técnico modular. Os nossos alunos, eles precisam do celular para fazer a verificação do e-mail institucional, por exemplo. Então, eles vão precisar estar com os celulares
não utilizando o tempo todo, mas naquele momento de verificação em 2 etapas, que você põe a senha e depois ele manda um código para o celular, ele vai precisar usar o celular. Então, isso é uma prática quase pedagógica. Por que ele vai acessar o e-mail institucional? Para pegar algum conteúdo, para acessar um material didático, um material complementar, orientado pelo seu professor. Então, para fins pedagógicos, ele vai poder usar o celular. E eu acho que isso é fundamental. A gente tem muitos alunos que precisam do celular, né? Alunos diabéticos que têm alarmes no celular, que fazem a verificação do nível de açúcar no sangue. A gente tem alunos que têm outros problemas de saúde que vão precisar usar o celular. Nesses casos, será liberado pelas gestões, né, escolares, de acordo com cada realidade. E um outro problema é, a gente tem escolas particulares que têm essa infraestrutura para guardar esses celulares, que tem as caixinhas, que tem os envelopes, que tem os armários com chave. E tem as escolas que não têm esses recursos. Né? E aí, como é que vai surgir? Uhum. Em algumas escolas, está sendo orientado que os alunos deixem guardados os celulares dentro das mochilas, desligados, sem vibração, sem som nenhum e tal. Mas eu acho que o grande problema não vai ser dentro da sala de aula. Vai ser no horário do intervalo. Sim. Porque no horário do intervalo, ele vai precisar deixar o celular na sala de aula e não usar o celular. Então, nesse momento, quem vai fazer a verificação? Quem vai ficar no pé desses alunos? E muitos alunos usam na hora de ir embora para chamar um Uber, para falar com a mãe, para falar com o pai. Então, a gente precisa verificar toda essa realidade e partir do princípio da conscientização. Sandro, você concorda? Vai funcionar no ensino fundamental e não vai funcionar, ou pelo menos tem dificuldades no ensino médio? Eu acho que é uma adaptação, Chico, porque quando a gente... É que nem leis, por exemplo, quando a gente viu do José Serra, que restringiu a questão do fumo, né, em locais... Sim. Fechados, né? Houve uma gritaria geral e tal, e hoje em dia, quando a gente comenta com os mais novos, o pessoal acha um absurdo, né? A mesma coisa do cinto de segurança. Sim. Eu me recordo, eu era adolescente, quando veio aquela restrição do cinto de segurança, todo mundo reclamava, mas no final das contas, hoje acaba sendo um hábito da população, e eu acho que com o celular vai ser a mesma coisa. Obviamente que nesse primeiro momento foi um verdadeiro teste, né? Principalmente aqui para os alunos que voltaram às aulas nessa semana. Eu até conversei com alguns colegas que são professores, trabalham em escola, e um deles até comentou comigo, ele falou, olha, alguns jovens redescobriram o que é o orelhão, né, o que é o telefone público, porque choveu muito, aí tinha aquele hábito, liga para os pais para vir buscar, manda uma mensagem no WhatsApp, e muitos pais acabaram não optando, né, por não deixar a criança levar, o adolescente levar o celular, e acabou ficando nessa situação, né, mas eu acho que tudo é uma questão de adaptação mesmo, como eu vinha falando aqui. Realmente, eu acho que o desafio maior é entre esses mais jovens, né, esse pessoal adolescente do ensino médio, que já está no ensino técnico também, porque muitos, por exemplo, às vezes estão em outra cidade, às vezes precisam se comunicar com o pai, claro. Às vezes com algum responsável, e a lei de São Paulo, é bom a gente deixar claro, ela é mais restritiva do que a lei federal, porque a Adriana estava comentando aqui de deixar na mochila, né, a lei de São Paulo não permite isso, então as escolas elas vão precisar se organizar, e também eu acho que cabe também uma lição de casa à delegacia de ensino e também às secretarias municipais de saúde fazer esse tipo de fiscalização, né? Porque realmente não é uma tarefa fácil, tem essa questão da própria abstinência, se a gente pode dizer assim, em relação aos estudantes, no momento do intervalo, porque é normal o pessoal usar. E o próprio MEC fez uma reunião recentemente com gestores municipais falando sobre isso, olha, que os professores, a coordenação pedagógica precisa ter muita paciência para lidar com essa questão da abstinência, porque realmente é um processo difícil, né? Como todo início, qualquer mudança exige uma adaptação. Agora, falando nisso, esse tema remete a outro, Adriana, Sandro, que também é motivo de muita polêmica, celeuma, é mundial, é a questão da inteligência artificial. Veja, de que maneira, Adriana, os professores, os mestres devem lidar
com a questão da inteligência artificial e, sobretudo, esses chats de procura, tipo o chat GPT, agora o DeepSeek, enfim, tantas outras. Bom, o papel do professor, principalmente, é o de orientar os alunos, né? São ferramentas. O chat GPT, o Gemini, o DeepSeek, enfim, todas essas novas tecnologias, digamos assim, dentro da internet, elas são ferramentas para ajudar na aprendizagem, para ajudar numa pesquisa, para ajudar numa formatação. Hoje a gente tem aplicativos, sites que orientam como montar um texto, uma redação, fazer uma ata de reunião, determinadas coisas que a gente tinha que procurar um modelo que, né, na nossa época, e até a enciclopédia, ver como é que fazia. Sim. Algumas coisas eram mais rústicas, digamos assim. Velha Barça. Não é? Mirador, enciclopédia britânica. Né? E eram disputadíssimas, né? As bibliotecas ficavam cheias, né? Do pessoal usando os livros realmente. Hoje a gente tem muita coisa na internet. Mas a gente não pode esquecer que tudo que é colocado na inteligência artificial é colocado por uma pessoa, por um ser humano. Sim. Esse ser humano, ele pode ter erro, ele pode errar alguma coisa, uma palavra, uma citação, uma referência, de onde ele tirou aquela informação. A gente pode perceber hoje que muitas coisas que a gente procura em determinados locais, elas não são reais. E aí cabe o professor ajudar o aluno a entender o que é certo, o que não é, o que é bom e o que não é. Da mesma forma como acontece no YouTube, nas redes sociais. A gente tem inúmeros sites que são muito bons, que tem muito conteúdo, mas a gente também tem muito site, muito vídeo que não é bom e que não tem conteúdo embasado, referenciado. Né? Adequado. Exatamente. Até porque o professor também vai ter que lidar com o fato de que muitos alunos, ao serem motivados a produzirem um trabalho, uma pesquisa, elaborarem um texto, muitas vezes podem se valer desses textos já prontos nesse chat, sem qualquer tipo de esforço de pesquisa, de trabalho do aluno. E o professor tem que lidar com essa realidade, ou seja, o plágio. Ou seja, ninguém vai pesquisar coisíssima nenhuma, é muito mais fácil baixar lá no chat GPT do que propriamente produzir um texto, escrever, etc. e tal. Então, essa é a realidade. O Sandro, eu gostaria de ouvi-lo até pelo lado do jornalista, como é que o jornalista lida com isso, mas no próximo bloco. Tá certo? Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, a educadora Adriana Demarque Gonçalves, que é especialista em ensino profissionalizante, e também o colega jornalista Sandro Tadeu. Eu gostaria, Sandro, que você respondesse agora a indagação do bloco anterior, a respeito da utilização do chat GPT, DeepSeek, por alunos, mas também por profissionais. No jornalismo há muito essa utilização, Sandro? Tem, sim, Chico. Eu acho que é natural que os jornalistas acabem utilizando, às vezes para aperfeiçoar um texto, às vezes que é muito técnico, porque realmente para fazer uma revisão, uma tradução também, muitos colegas acabam utilizando isso. Mas, obviamente, né, eu até brinco, né, com um colega, ele falou, olha, o ChatGPT não sabe fazer um lead, né, que seria o chamariz da matéria, né, a abertura do texto, né, então, que obviamente que é o olhar do repórter, o olhar do jornalista, enfim, que vai fazer toda essa diferença em você contar essa história, né? Mas realmente é um desafio muito grande dos educadores de uma forma geral. O Chico, que é professor universitário, formou vários jornalistas aí, ele deve ter visto já várias pesquisas, matérias, reportagens universitárias que estudantes colocavam como fonte de informação Wikipedia, né? Isso era
rotineiro. E o Wikipedia, às vezes, você, como a própria Adriana estava falando, é alguém que alimenta ali, né? Não nasce pronto. E muitas vezes é conduzido ao erro. Até quando às vezes a gente vê algumas biografias ali, a gente conhece um pouquinho da história e fala, olha, realmente a história não é bem essa, né? Essa é verdade. Mas, enfim, mas a inteligência artificial, acho que ela veio para ficar, eu acho que em todas as áreas, né? Não dá para a gente negar isso. Agora, mas nada substitui o olhar, né? Que nem no caso aqui da educação do professor, de trazer essa orientação, de orientar de fato aí como que os estudantes podem fazer essas pesquisas, porque realmente mudou muito a forma de você pesquisar. Eu lembro de ir na biblioteca municipal, aqui na General Câmara, na Amador Bueno, perdão, ia na biblioteca da antiga FAFES, ali na Euclides da Cunha, fazer pesquisas ali durante a tarde inteira. Hoje Sociedade em dia, Humanitária. Sociedade Humanitária, Hemeroteca, enfim, mas hoje em dia tá tudo muito fácil, enfim, na internet, e eu acho que isso a gente acaba perdendo um pouco, né? Mas a inteligência artificial é algo que está aí, né? A gente não dá para a gente ficar brigando com essa realidade. Utilizá-la adequadamente. Exato. É isso, né? Essa é a orientação, né, Adriana? É a orientação. E é orientar os alunos, junto com eles, a saber perguntar à inteligência artificial. Porque quanto maiores detalhes a gente colocar na nossa pergunta, mais detalhado você terá a inteligência artificial vai nos retornar. Então, assim, da mesma forma que se eu chegar no Google e colocar lá caneca de porcelana, ele vai me dar uma infinidade de canecas. Não, eu quero uma caneca de porcelana com a alça X, tamanho tal. Ele vai me dar, ele vai restringindo essas opções, ele vai fazendo funil. E a inteligência artificial, ela vai fazer a mesma coisa. Esse filtro, né? Esse filtro. E a inteligência artificial também está ajudando muito professores. Sim. Por quê? A inteligência artificial tem algumas ferramentas que você coloca lá o conteúdo da sua aula, uma apresentação, por exemplo, de PowerPoint, e pede para ela gerar 5 questões dissertativas, 10 questões com 5 alternativas cada uma. Então, ela também ajuda na educação, mas ela tem que ser bem estudada, bem orientada. Então, o que eu vou pedir para ela tem que ser muito focado, porque senão ela vai acabar me dando informações aleatórias. Até desnecessárias muitas vezes. Exatamente. Eu acho que utilizar adequadamente todo esse ferramental tecnológico é básico, não adianta simplesmente... Agora, muitas vezes o aluno acaba se valendo, utiliza de forma inadequada esse instrumental, né? Agora, Adriana, eu queria saber de você o seguinte, o grande antropólogo e educador brasileiro, Darcy Ribeiro, ele dizia com muita propriedade que feliz da nação cujo povo sabe ler, escrever e contar, no sentido das 4 operações matemáticas. Ler, escrever e contar. E, infelizmente, no Brasil, muita gente não sabe ler, não sabe escrever e muito menos contar, né? Eu, outro dia, vi uma criança dizendo, para que eu preciso aprender tabuada? Porque faz a conta no celular. Faz a conta no celular. Tabuada, porque decorar a tabuada, como acontecia na nossa época, e sabemos tabuada até hoje. Né, Adriana? Sim. Esse tipo de ensinamento, quer dizer, básico, ele se choca com a tecnologia existente? Não, ele não se choca. Na verdade, ele complementa. Por quê? O que a gente fala de leitura não é simplesmente pegar um livro e ler. A gente precisa também colocar em prática aquilo que a gente está lendo, seja no livro, na internet, na inteligência artificial. Eu preciso interpretar o que está ali. E o português, né, a leitura é importante para todas as áreas. Para um médico, para um jornalista é essencial, né? Não precisa dizer. Mas para um médico, para um professor, para um ajudante de pedreiro, ele precisa ler, ele precisa interpretar aquilo que está escrito. Então, a parte de português, hoje, interpretação de texto e tal, ela vai ajudar na geografia, na história, na matemática, a resolver problemas de acordo com a leitura. E hoje eu vejo que o incentivo à leitura, seja ela no livro de papel, no Kindle, no celular, na internet, ela não é valorizada, ela não é incentivada.
as pessoas têm preguiça de ler. É verdade. Se passa de 3 páginas, a pessoa fala, é muito, não vou ler. Um livro de 200 páginas, a pessoa leva um ano inteiro. Quando a gente também tem um contraponto. Tem aquelas pessoas que postam no Instagram, no TikTok. Eu li 20 livros em 2024. Bacana. E o que você aprendeu com eles? Se você leu um artigo científico, o que você aprendeu com eles? Claro. Não é só a leitura. E a conta é básico para tudo, né? Para receber um troco, para fazer uma transação. Hoje eles falam muito de bitcoins, de bolsa de valores, sim, investimentos. Para você saber quanto vai render o seu dinheiro, você precisa saber fazer conta. Lógico. Enfim, essa é uma realidade nacional. Aliás, nesse sentido, Sandro, o governo está anunciando mais uma reforma no ensino médio. E, em linhas gerais, com mais aulas de português, mais aulas de matemática e menos as chamadas aulas optativas. Isso a partir já do ano que vem. Isso, na sua avaliação, vem para melhorar o ensino básico no Brasil? Eu imagino que sim, Chico. Eu acho que é uma necessidade a gente melhorar a questão da língua portuguesa e também de operação matemática, até porque os índices educacionais internacionais mostram quanto que o Brasil está para trás em comparação a outras nações. Sim. Então, eu acho que é fundamental a gente mudar isso, né? Até porque essa reforma do ensino médio ela foi feita de uma forma muito atabalhoada durante o governo Temer, sem a devida discussão, e criou-se essa figura, né? Essa medida, né? Das disciplinas optativas, né? Sim. E assim, houve itinerários formativos, exatamente. Obrigado, Adriana. E realmente houve uma distorção muito grande. E assim, a gente viu até reportagens de colegas mostrando que entre essas disciplinas era como fazer brigadeiro, jogar RPG, assim, coisas que muitas vezes não tem a ver quando a gente fala com ensino, não desmerecendo, né, claro, esse tipo de coisa, mas assim, eu acho que poderia ser feito de uma outra forma, né, mas não com uma disciplina, né, não sei, posso estar equivocado da minha parte, né, talvez é um conservadorismo da minha parte, mas enfim, né, mas eu acho que realmente a gente precisa mudar, né, ter mais aulas de português, matemática, dessas disciplinas que fazem toda a diferença na formação do ser humano dali para frente, né, porque a escola é apenas um estágio inicial, e essa formação é fundamental. O modelo americano mostra, Adriana, que os alunos eles têm 4 ou 5 disciplinas obrigatórias no ensino médio e algumas que ele faz opção. Sim, né? as eletivas. As eletivas, né? Isso criando até o sentido de verificar já no ensino médio uma tendência, uma inclinação daquele aluno ou daquela aluna para uma determinada atividade profissional, já pensando no ensino profissionalizante, na formação ao término, basicamente, do ensino médico, na preparação para o mercado de trabalho. Você acha que esse modelo no Brasil funcionaria? Hoje não. A gente precisa mudar a cultura da escola, da educação mesmo. E isso a gente muda dentro de casa, né, com os responsáveis. Isso a gente começa a mudar no ensino infantil. Se a gente não começar a mudar a cabeça das crianças lá no ensino infantil, que é o nosso antigo jardim pré, né? Hoje é infantil 1, 2, 3 e assim por diante, a gente não vai chegar não vai chegar um momento em que ele saiba escolher que caminho ele vai tomar. Hoje eu vejo muitos alunos do ensino médio que fazem o médio técnico, né? Que é o Mediotec, que é junto o ensino médio e as disciplinas técnicas, mas eles não sabem para quê. Né? Existe, é um projeto de vida, mas muitos que estão ali, eles não sabem o que eles querem, porque lá atrás eles não tiveram a opção de sonhar com alguma coisa, de pretender ser um astronauta ou ser um bombeiro, não importa, é importante que os responsáveis, os professores, as escolas, seja públicas ou particulares, incentivem as crianças a curiosidade lá no comecinho, porque é essa curiosidade que vai encaminhá-los mais para frente, né? Lá no comecinho, o cara fala assim, um menino, sei lá, de 8 anos fala, eu quero ser costureiro. O que o pai vai dizer? O que a mãe vai falar? Um costureiro vai ganhar dinheiro como?
Gente, a gente tem Alexandre Ercovitch, que é um dos maiores estilistas do Brasil. Né? Isso é um exemplo. Sim. Aí você fala assim, a menina fala, eu quero ser policial. Pra quê? Hoje eles falam assim, você vai ser policial pra matar bandido ou pra ser morta? Não é essa a realidade. Então, deixar as crianças sonharem. E elas podem mudar de opinião ao decorrer dos anos, na escola. Criança pequenininha, conhecendo, bombeiro se encanta com o né? Muitas vezes, mas vai se encantando com outras coisas também. É que no Brasil existe, né, Sandra, muito aquela cultura do academicismo, quer dizer, você virar doutor, vai ser advogado, vai ser médico, engenheiro, né? E isso, realmente, se você não determinar essa tendência na formação, fica difícil. Com certeza, Chico. E realmente as coisas vão mudando, né? Antigamente até você falava, o sonho de vida era você passar no concurso público, para você ter estabilidade de vida e tal, né? Hoje em dia, as novas gerações, elas já não querem isso. Elas mal param no emprego, às vezes pulam de 2 em 2 anos para um outro lugar, enfim. Às vezes acabam mudando de área, até por conta da facilidade que a gente tem hoje, né, da internet, com o aprendizado, e assim, até a formação hoje, né, muita gente às vezes acaba optando por não ter uma formação universitária, por ganhar dinheiro com a internet. Então eu já vi, por exemplo, jovens falando, para que eu vou gastar 80, 90 mil reais em 4, 5 anos de faculdade se eu tenho oportunidade de ganhar dinheiro com a internet, né? Então é um desafio que a gente tem. Digital. Exatamente. Tá certo, Sandra, eu vou pedir sua licença. Adriana, vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida. E no próximo bloco vamos falar sobre o programa Pé de Meia. Voltamos já. Estamos de volta com a Opinião Litoral desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e hoje recebendo a professora e educadora Adriana Demarque Gonçalves, que é mestre em Educação e Ensino Profissionalizante, e o colega jornalista Sandro Tadeu, conversando evidentemente sobre educação. E agora nós vamos ver um VT de um programa do governo federal chamado Programa Pé de Meia, que tem a finalidade básica de manter o aluno na escola combatendo a evasão escolar. Vamos ver, por favor. O programa Pé de Meia foi lançado em 2023. Ele garante uma poupança mensal de R$ 200 aos estudantes de baixa renda, mais R$ 1.000 no final de cada ano. Segundo o Ministério da Educação, o valor total pode chegar a R$ 9.200 e deve beneficiar quase 4 milhões de alunos. O custo anual é de 12 bilhões e meio de reais. Em janeiro, o Tribunal de Contas da União bloqueou parte dos recursos do programa com o argumento de que estaria fora do orçamento. Isso contraria as regras fiscais. A Advocacia Geral da União recorreu contra a decisão do TCU. A expectativa do Ministério da Educação é que o TCU analise em breve o recurso. Mas essa não é a única pedra no sapato do ministro da Educação. Camilo Santana enfrenta dificuldades em fazer andar a agenda da pasta no Congresso. Uma delas é o novo Plano Nacional de Educação, enviado ao Congresso pelo governo no ano passado. O PNE precisa ser votado ainda este ano pelos parlamentares para valer nos próximos 10 anos. O plano prevê 20 metas e 254 estratégias, entre elas a expansão da rede pública na oferta de educação profissional. A lei, renovada a cada 10 anos, está na Câmara e precisa passar ainda pelo Senado. A bancada da educação da Câmara tem 8 projetos listados como prioritários. Votada para comandar a Comissão de Educação e Cultura no Senado, a senadora Tereza Leitão disse que o Plano Nacional de Educação vai ser prioridade quando chegar na casa. Muito bem, 2 temas que o VT mostra muito importantes. O programa Pé de Meia, continuidade, né? E o Plano Nacional de Educação. Professora Adriana, qual é a sua avaliação? Bom, eu acredito que o programa Pé de Meia seja realmente um incentivo para os alunos permanecerem nas escolas e que tenham
aproveitamento escolar, né? Eles têm algumas regras ali sobre aproveitamento. Ele passou de ano com notas com frequência, ele vai receber aquela bonificação ao final de cada período. Acho interessante, porém a gente precisa ficar esperto com esse tipo de coisa, porque se torna obrigatório, mas os pais obrigam os alunos. Aí chega na escola, o aluno não quer estudar e a gente fica naquele impasse, né? O aluno ele precisa ser incentivado a estudar pelo conhecimento, por aquilo que ele vai usar dali para frente. Não pelo dinheiro. Não pelo dinheiro, não pela poupança, né? Aí o estímulo viria mais da família, provavelmente. Sim. E infelizmente a gente não tem essa base familiar, muitas vezes estruturada. A maioria das vezes, principalmente nas escolas públicas mais afastadas, a gente não tem famílias estruturadas, né? Só tem a mãe, ou só tem o pai, ou é criado pela avó, os pais brigam, enfim, a gente tem inúmeras situações aí de famílias possíveis, né, no nosso país. Então, assim, incentivar pelo dinheiro pode ser um recurso? Pode, mas eu acredito que não vai fazer tanta diferença assim lá no final. Qual é a sua avaliação, Sandro? Olha, eu acho que a ideia é positiva, mas como a própria Adriana falou, toda política pública, principalmente quando ela é nova, ela precisa de adaptação. Não existe uma receita pronta de bolo, né? Nesse caso, é a mesma coisa, porque a gente vai ter peculiaridades quando, por exemplo, essa primeira leva de estudantes começar a receber esse dinheiro, a gente vai ter esse problema em relação às famílias, como que vai ser isso, como que vai ser administrado esse recurso, mas eu acho que é uma iniciativa bem-vinda por parte do governo federal para buscar estimular as crianças a permanecer, combater a evasão, lembrando que o Bolsa Família, uma das condicionalidades, né, para a família receber é justamente ter uma determinada frequência, acho que é 75%, 80%, né? 80%. Então, realmente é um índice que é alto, né? Você precisa manter. Mas, enfim, são estratégias. E eu acho que, conforme o passar dos anos, eu acho que vai sendo feita alguma adaptação, alguma modificação, como a gente viu com outras políticas públicas também que deram o que falar, como, por exemplo, o programa Mais Médicos. Houve aquela gritaria geral no início, muitos brasileiros não queriam participar, mas depois o que acabou acontecendo? Eles foram fazendo algumas adequações, quem participava do Mais Médicos tinha a possibilidade de fazer residência, tinha uma pontuação maior, enfim, e de uma forma gradual isso vai sendo acertado, né? Então, e realmente é um desafio, né, de você manter a criança na escola, porque hoje em dia os atrativos são muitos, como eu falei no bloco anterior. Hoje tem gente que acaba optando por virar um influenciador digital do que você investir numa educação de nível superior ou nível técnico também. Muito bem. Adriana, e o Plano Nacional de Educação? Está lá no Congresso Nacional, inclusive entra na sua área da educação profissionalizante. Sim. Bom, é uma boa proposta, mas como tudo que é proposto precisa ser muito discutido. Hoje a gente não vê muitas discussões sobre isso, infelizmente. Educação profissional, ela é um divisor de águas na vida desses alunos, né? Tem muitos alunos que saem dali trabalhando. Sim. Para pagar a sua faculdade, ou para pagar a parcela do carro, ou para conseguir, muitas vezes, até conseguir sobreviver. Né? A gente tem alunos extremamente carentes. Eu, como professora de escola pública, eu posso falar isso. A gente tem aluno que vem a pé, muito distante, para poder cursar. A gente tem aluno que fica muitas horas na escola porque vai usar um computador, porque na casa dele não tem. Então, ele precisa fazer um trabalho, ele precisa montar uma apresentação, ele fica lá na escola. Ele fica horas a mais. Você vê aquele aluno que faz o curso no período da tarde, se você chegar na escola de manhã, ele vai estar lá. Às vezes, à noite, eu tenho aluno que faz o curso à tarde e que, às vezes, eu estou na escola até às 11 horas, eu falo, mas você está fazendo hora extra? Você não vai ganhar menção por isso, né? Não, professora, é que eu estava adiantando o trabalho porque eu não tenho computador em casa, ou o meu computador é ruim. Enfim, tem inúmeras possibilidades. Eu acho que esse plano, ele tem possibilidades
de melhorar a educação no âmbito geral. A gente tem muitas instituições de profissionalizantes, né? O Centro Souza, que são as ETECs e FATECs, o Instituto Federal, entre tantas, SENAC, SESI, SENAI, que fazem uma educação profissionalizante de qualidade. Sim. A gente precisa tomar cuidado para essa educação profissionalizante não cair, não decair a qualidade, porque é a qualidade que vai fazer com que o profissional saia de lá empregado e tenha uma carreira. Sempre faz a diferença, né, Sandro? Sandro, e esse Plano Nacional de Educação? Vai ser mais um plano que vai ficar na área da educação? Olha, espero Nos escaninhos do Congresso aí, como parece? Espero que não, Chico. Embora a educação seja um assunto que muitas vezes fica no terceiro, quarto, quinto plano quando a gente fala em Congresso Nacional, porque o pessoal fica mais preocupada nessa questão das emendas impositivas e fazer politicagem do que discutir política pública em si. E um exemplo muito claro nesse sentido foi quando a gente correu o risco de perder o Fundeb, que é o Fundo da Educação, né, que ali ficou até os 45 do segundo tempo e não sabia se o governo Bolsonaro iria manter ou não, e hoje basicamente as prefeituras precisam do Fundeb para pagar a folha de pagamento, né, para pagar os professores, o magistério, né? Então, a gente espera que haja que o governo, né, que o Congresso Nacional, de uma forma geral, possa abraçar essa causa de educação, possa aperfeiçoar em alguns pontos, porque a gente sabe que tem pessoas que são da área da educação, que tem muito conteúdo também, e assim, a gente sabe que tem muita gente boa aqui do nosso país, muitos especialistas que podem contribuir com ideias, com sugestões para aprimorar esse plano, né? Embora com o Congresso Nacional eu sempre fico com o pé atrás, assim, porque às vezes surgem algumas coisas, alguns fatos aí, homeschooling, enfim, então, que às vezes acabam querendo, que dominam a pauta e acabam distorcendo toda uma política fundamental, importante como essa. Sem dúvida nenhuma. Posso fazer um complemento? Claro, por favor, fica à vontade. Todas as políticas públicas voltadas à educação, elas são fundamentais para que a nossa educação tenha um bom desempenho no IDEB, no Provão Paulista, no Enem. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com quem faz essas legislações. Muitas vezes essas pessoas que estão fazendo as legislações, elas nunca foram professores, elas não pisaram numa sala de aula. E aí elas não têm essa vivência. E quando chega, muitas vezes, para os professores que estão ali na sala de aula, ele é imposto. Cumpra-se. E isso não funciona. Porque aí o professor, ele fica restrito, ele faz um bloqueio. Eu não vou fazer porque ele está me mandando fazer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque hoje os alunos não querem ser professores. Pois é, essa é uma outra questão, né? Porque não me parece que haja docentes suficientes, sobretudo na rede pública. A falta de professores, né? Basta... Aqui em Santos mesmo, recentemente, nós tivemos um período em que 40% da rede municipal estava licenciada, de licença, um dado que foi trazido até pela própria então secretária de Educação, à época, Cristina Barleta, que num determinado mês do ano passado, 40% dos professores estavam de licença médica, e sem que houvesse substitutos, e os alunos sem aula. Então, nesse período, faltou o professor, para onde vai o aluno? Vai para a quadra. Vai brincar na quadra, vai jogar futebol, ou seja, não tem aula de história, geografia, ciências, matemática, mas porque falta professor. Exatamente. Adriana. Muito. E esse é um problema grave no Brasil. E esse problema... Enquanto o professor não for reconhecido e valorizado... Exatamente, era isso que eu ia falar. Hoje, os alunos, né, os adolescentes, os jovens, eles não querem ser professores, porque o professor no Brasil não é valorizado. É verdade. E na rede pública é pior ainda. Ele não é valorizado. Essa questão das licenças, muitas vezes eles são licenciados por questões de saúde mental, porque vou falar num geral, né? É uma carga de trabalho muito grande. O professor, ele não é professor apenas na sala de aula. Claro. Ele tem o período que ele está preparando a aula, ele tem o período que ele está preparando a prova, ou avaliação, ou trabalho, seja lá o que for. Depois ele está avaliando esses alunos
corrigindo a prova, corrigindo o trabalho, corrigindo projetos. Fazendo em casa isso. E aí eles falam assim, mas o professor ganha 30%, ganha 30%, 20%, 40% de preparo de aula. Gente, a gente não gasta 30% de uma aula para fazer tudo isso, a gente gasta muito mais. Não tem a dúvida. Nós vamos continuar nesse tema da valorização, do reconhecimento dos professores no próximo bloco. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos já com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa, passa muito rápido, discutindo educação com Adriana Demarque, que é professora, Adriana Demarque Gonçalves, que é professora do ensino médio, do ensino profissionalizante, mestre em ensino profissionalizante, e o colega jornalista Sandro Tadeu, que também acompanha muito de perto as questões educacionais no Brasil. E nesse sentido, eu gostaria de lembrar que o governo Lula já passa de 2 anos, mais da metade do governo Lula já se foi. E o ministro da Educação, Camilo Santana, é reconhecidamente um educador, um especialista em educação, e que foi governador do Ceará. Ceará, que, como se sabe, é um exemplo em educação pública no Brasil. Vide os resultados obtidos no IDEB e todos os exames de avaliação do ensino público no Brasil. E o Ceará vem fazendo escola. Até outros estados do Nordeste também têm se destacado nessas provas de avaliação. Pernambuco, mesmo Piauí. E isso não acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, nos grandes estados do país. Aí eu queria perguntar a vocês o seguinte: o exemplo do Ceará, que é um exemplo que ressalta aos olhos, é uma política de Estado no Ceará, no que tange a educação, de mais de 20 anos. Essa política, Adriana, Sandro, não poderia ser reproduzida, repetida em todo o país, já que o próprio ministro da Educação foi também governador do Ceará? Poderia. E deveria. Deveria. Mas a gente tem a questão da política, partidos políticos, enfim, que são um pouco avesso, principalmente na educação pública, né? A gente tem, eu estudei a questão das escolas de Sobral, no Ceará, para poder, inclusive, fazer a dissertação do meu mestrado, alguns artigos que eu falo, inclusive, sobre tecnologias na educação. Então, a questão do celular aí, ela já me acompanha já tem um tempo. Há um tempo. Deveria ser implantado, mas não parte apenas de uma pessoa, né? O ministro da Educação, ele não vai impor isso para o país inteiro. Por quê? Porque a gente tem escola municipal, a gente tem escola estadual, a gente tem os institutos federais. Ele poderia impor para os institutos federais? Poderia. Ele poderia fazer uma legislação para que todos cumprissem essa determinação? Sim. Mas Sobral é uma cidade pequena. A gente não pode comparar Sobral com a cidade de São Paulo. É a metade da população de Santos. Exatamente. É uma Mas cidade... tem mais aluno na rede municipal do que Santos. Exatamente. E é um exemplo, por quê? Porque o professor é valorizado, o professor é reconhecido, há uma política de Estado e de qualificação do professor. A infraestrutura das escolas são excelentes. Exatamente. Eles têm equipamentos maravilhosos, né? Mas a questão da capacitação do professor, hoje, no estado de São Paulo, né? Outras cidades, não falando só de Santos, a gente tem aquela coisa assim, o professor precisa se capacitar. Faz o quê? Faz um EAD. Aí eles põem 1 milhão de vídeos, já fiz, tá, gente? Tô falando pessoalmente. Eles colocam lá 1 milhão de vídeos, um questionário no final e te dão um certificado. Assim fica difícil. Ô Sandro, por que não se aplica a política do Ceará e que está repercutindo nos estados próximos, vizinhos, para o país inteiro? Chico, essa é uma dúvida tremenda que a gente tem, né? E, de fato, eu acho que uma das explicações também é a remuneração do professor, que eu acho que faz toda a diferença. Quando se criou o piso nacional, a gente percebe que, assim, houve uma melhora gradual
de alguns estados, um avanço na educação, porque assim, você ser professor se tornou também uma medida interessante, assim, para você ter uma qualidade de vida melhor, para você criar uma carreira, porque muitas vezes você não tem estados que têm o mesmo desenvolvimento econômico de São Paulo, do Rio, enfim, né, e assim, e esse é um desafio que a gente tem na área da educação, né, a Adriana estava falando aqui do professor, que realmente não fica somente na sala de aula, assim como o jornalista não é quando liga a câmera que a gente começa a trabalhar. Pelo contrário, tem toda uma produção antes, um estudo, enfim, né? Então, realmente é complicado, né? E o professor hoje, ele está muito sobrecarregado. Eu me recordo que a primeira vez na vida que eu ouvi falar em depressão, eu tinha para 8, 9 anos de idade, quando minha mãe, que era professora, estava conversando com uma colega que dava aula de inglês numa importante escola aqui de Santos, e ela falou de depressão, que eu estou com depressão por conta da situação, enfim, e eu acho que a coisa vem piorando de lá para cá, né? O respeito do aluno, eu me recordo uma vez participando de uma discussão do Fórum da Cidadania, e ali no Fórum da Cidadania, muitos professores universitários, enfim, que estudaram em ótimas escolas, como por exemplo o Canadá, que foi uma referência, é uma referência até hoje. E é assim, quando teve um confronto ali, um confronto de ideias com um jovem, ele falou, olha, eu nos anos 2000, um colega de sala, ele tinha a chave da escola, ele entrava e saía a hora que bem entendia, coisa que era impensável na década de 60, nossa, enfim, jamais. Entendeu? Então, foi aquele choque de realidade, e a gente está falando de uma escola que fica num bairro nobre de Santos, na chamada Vila Rica, que não é um bairro, né? Então, você imagina o que não tem por aí afora, né? Então, realmente é um desafio muito grande, essa questão do professor, e a educação, assim como a saúde, historicamente, há uma falta de recursos, né? Um gasto de recursos de forma adequada, né? Porque os municípios hoje têm aquela obrigação de gastar 25%, né, nessa área, mas muitas vezes acaba investindo em outras áreas, em algumas demandas, que é justamente para ter esse mínimo percentual. E muitas vezes nem gasta o valor total. Exato. Não gasta o orçamento e aí sai comprando escola, que é para poder justificar o investimento na área da educação, por exemplo. Mas falando nisso, Sandro e Adriana, o governador Tarcísio Gomes de Freitas recentemente mandou um projeto à Assembleia, que aprovou, aliás, reduzindo o orçamento da educação de 30, em São Paulo, de 30 para 25, embora o limite seja, a obrigatoriedade seja de 25%, em São Paulo era 30% da receita para a educação. E ele, então, retirou 5%, basicamente, para transferir para a área da saúde, que também, diga-se, precisa de mais recursos. Mas veja, no ponto de vista da educação, é o caso, já que os resultados de São Paulo, por exemplo, no IDEB não são bons. E ele retirou um bom dinheiro do orçamento. Eu vejo isso como um passo atrás, num estágio de espera. Ele retirou 5% do orçamento para a educação, mas ele abriu as parcerias públicos-privadas para a recuperação das escolas, para a infraestrutura das escolas, né? Isso precisa ficar muito claro, porque muita gente, quando ele falou que ele ia abrir essa parceria público com as empresas privadas para as escolas estaduais, muita gente falou que as escolas se tornariam escolas particulares. Sim. E que essas empresas, elas cuidariam da parte pedagógica e tudo mais. Vão cuidar só da administração e não Na verdade, não é nem na administração, é da parte da infraestrutura. O que acontece? Muitas empresas, elas têm compensações. Sim. E elas precisam pagar impostos ou compensação de N coisas. E essa compensação, ela pode ser feita na área da educação. Fazendo o quê? Reformando escola, colocando computadores nas escolas. Na nossa região, o ar-condicionado é uma questão fundamental. Porque quando a gente tem calor aqui, você tem 30 alunos dentro de uma sala de aula, chegando no final do dia, nem você está se aguentando em pé. O Estado de São Paulo tem que recorrer à parceria privada para poder fazer aquilo que é básico numa escola. Exatamente. E estamos falando de São Paulo, hein? Que é o estado mais rico da nação. Pois é. Então, assim, ele reduziu, mas ele também abriu uma forma de ganhar mais. Porque se a empresa pública vai lá, vai fazer uma infraestrutura adequada, vai colocar equipamentos, vai fazer com que a escola funcione de maneira adequada,
e esses 25% seja investimento na parte pedagógica, na folha de pagamento, no pagamento dos professores, dos funcionários, porque a escola não é feita só de professores, né? A gente tem que lembrar de todos os funcionários que estão ali, que são fundamentais para a escola funcionar. É verdade. E o que me parece, viu, Adriana, Sandra, é que são várias experiências que vão sendo testadas por um governante aqui, outro governante ali, e não há uma política de Estado para a educação. Chico, você foi muito feliz nessa tua colocação e realmente, quando a gente percebe, o governo Tarcísio ele vem tentando fazer algumas maneiras. Uma dessas escolas que terá essa nova gestão fica aqui em Peruíbe. E para vocês terem uma ideia da demora de algumas coisas, como as coisas patinam na área da educação, eu lembro que em julho do ano passado veio o vice-governador em Itanhaém anunciar uma ampla reforma na escola Benedito Calixto em Itanhaém. Sim. E até agora não foi colocado um tijolo, né? As crianças seguem sem a quadra, sem ar-condicionado que foi prometido, ou seja, né? Então estamos passados aí quase 8 meses daquela conversa e até agora nada. O protocolo assinado ali com o vice-governador, e enfim. Então, realmente, a gente precisa avançar muito nessa área da educação. Tem essa mas realmente não adianta nada também tirar de um santo e colocar no outro, né? Descobrir o outro, porque a saúde realmente necessita de mais recursos, né? Mas a educação também precisa haver uma forma adequada, né? Uma gestão correta desses recursos, né? Para melhorar, porque como a Adriana falou aqui, a gente tem muitas infraestruturas das escolas, são muito capengas. Eu acho que a pandemia, ela escancarou uma realidade, né? Quando a gente fala do ensino, que o aluno pode, mas muitas escolas não têm um parque de informática, né? Não tem uma sala de informática adequada, enfim. Então a gente tem muito que avançar nessa pauta de educação. Sem dúvida nenhuma, a educação deveria ser a razão de ser dos governos. E assim nós estamos chegando ao final, viu, Adriana? Sandro, nós teríamos muito mais a conversar. Você imagina a pauta de educação, né? Nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação aqui mais uma vez na Opinião. Adriana Demarque, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer dividir a bancada com vocês. É um assunto que a gente pode ficar aqui horas e horas conversando. Se a gente for colocar no papel, a gente vai ter pauta aqui para muitas semanas. É verdade, Adriana, muito obrigado, Adriana Demarque. Sandro, mais uma vez, muito obrigado. Sandro, colega jornalista. Chico, obrigado pelo convite e até a próxima. Muito bem. E assim chegamos ao final. Agradeço a Adriana, agradeço o Sandro, mas especialmente a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.